Rudo era um morador de rua que frequentemente invadia os pátios de sucata dos ricos para roubar coisas úteis. No entanto, quando é acusado de assassinar seu pai adotivo e acaba preso em um lixão onde tudo que é lixo do mundo vai parar, ele é forçado a lutar contra monstros gigantes feitos de lixo para subir e buscar vingança. O mundo é dividido em duas partes, em um lado. É aí que fica essa cidade impecável, com gente rica curtindo a vida milhão, e do outro lado, os cortiços onde caras como ele se encaixam. A única constante é o lixão, onde tudo acaba, inclusive bandidos. Os caras ricos que moram na cidade jogam fora até coisas meio danificadas sem pensar. Tipo a mulher que diz pra filha jogar fora o brinquedo do cachorro que ela acabou de comprar, porque ele estragou. Ela fala que o brinquedo vai ficar feio se eles tenta consertar isso, e ela pode comprar outro depois. A garota não tem problema com isso, e a mãe joga o filhote junto com outro lixo no pequeno bico de esgoto que o leva direto a um caminhão em um túnel subterrâneo que leva a um grande aterro sanitário. No entanto, o garoto maluco está dentro do aterro sanitário também. Ele se esgueira para dentro do aterro sanitário e entra de um dos quartos, mas infelizmente, um guarda ouve algum barulho vindo do quarto e ele imediatamente entra para encontrar alguém revirando o lixo. O guarda invade o quarto com a arma apontada para o lixo, chamando de um degenerado nojento que está ameaçando a beleza da cidade por guardar lixo. O sujeito nem responde a isso porque ouve aquelas coisas toda terça-feira, mas aí o guarda dá o alarme, chamando reforços. Quase no mesmo instante que mais guardas chegam, o Rudo joga algumas sacolas de lixo neles, e os manhosos não aguentam os ovos crus na roupa deles, então só ficam olhando ele subir pelo duto sem fazer nada. O Rudo sai do duto perto da saída, mas a porta se fecha em seu rosto, e, no momento, mais guardas aparecem ali. No dia seguinte, a notícia do sujeito que revola lixo se espalha pela cidade, com as pessoas culpando os moradores de rua. Por isso, do outro lado da parede, os moradores de favela sabem exatamente em quem culpar, porque não é a primeira vez que o Rudo invade os pontos de coleta de lixo. Eles acham que ele será pego um dia, e a maioria deles, na verdade, espera que isso aconteça. O Rudo não se importa com eles enquanto ele deixa sua loja para vender os produtos reparados que encontrou. Quando o amigo Chiua chega lá para dar o glombo nele, ela pergunta por que diabos ele corre aquele risco tão grande só para vasculhar o lixo das pessoas ricas, e ele responde que aqueles fodas não se importam nem de jogar coisas perfeitamente boas, ele se sente pena do que eles jogam fora e o recupera, e como pode ganhar umas grana vendendo, fica ainda melhor. Chiua parece entendê-lo, mas nesse exato momento, 3 garotos chegaram lá, apertando o nariz e dizendo que alguém cheira lixo. Dizem para Chiua se afastar do Rudo, ou ela também vai cheirar lixo. Insultam suas luvas pretas grossas que ele não lava. Um garoto chuta a lanterna Rudo que acabou de consertar, dizendo que ninguém vai comprar essa merda dele. Ele diz que as mãos do Rudo são até mais sinistras que os luvas, por isso que ele as esconde. O Rudo ouve tudo em silêncio, mas quando um garoto chama ele de filho de um assassino, ele de repente fica furioso. Os garotos, no entanto, não param, dizendo que o cortijo foi feito para aprisionar criminosos, e que as pessoas que moram aqui agora são seus descendentes. É por isso que eles sempre tentam manter a reputação limpa, mas o pai do Rudo trouxe vergonha para eles ao se tornar um assassino. O Rudo não tolera mais as provocações e lança um olhar de morte para os garotos, que entram em pânico e fogem imediatamente, ainda xingando Rudo e dizendo que um dia ele se tornará um assassino como seu pai. Rudo então começa discretamente a consertar a lanterna novamente, e a Shiva diz a ele que acredita que ele é um bom cara que nunca vai virar igual ao pai dele. Ele se envergonha quando ouve isso, mas antes que possa agradecê-la, a atenção de Shiva vai para o brinquedo de cachorro que ele pegou no lixão ontem à noite. Aparentemente, Rudo trouxe o cachorro como presente para ela em primeiro lugar, mas antes que ele possa dá-lo a ela e aumentar sua pontuação de risco, a mãe de Shiva chega lá e o leva embora. Rudo volta para casa depois disso e encontra seu pai adotivo, Recto, esperando por ele. Recto de repente começa a imitar o quanto ele estava nervoso ao tentar dar o filhotinho para Shiva, e Rudo fica vermelho de vergonha porque não o viu observando-os. Recto diz que eles vão conversar sobre isso depois, porque primeiro, eles precisam conversar sobre a pequena viagem de Rudo para o depósito de sucata. Recto diz que ele não precisa se esforçar tanto porque eles não são tão ferrados. Ele acha que o Rudo se sente um pouco devendo a ele porque o adotou depois que o pai biológico dele foi jogado na cadeia por ser assassino, mas o Rudo diz que não é bem assim. Ele conta para o Recto que o considera família e está apenas fazendo a sua parte. O Recto simplesmente pede para ele ser honesto com Shiva também, e o Rudo tropeça feio, se machuca no ferida de tiro da noite passada.
O Recto começa imediatamente a dar os primeiros socorros nele, enquanto isso, troca os curativos nas mãos dele. Enquanto Rudo olha para as mãos, ele se lembra de como elas foram feridas desde que o conhece. As pessoas sempre o julgavam por isso, e às vezes as feridas dele doíam horrores do nada. Então, um dia, o Recto lhe deu as luvas pretas que, de repente, suprimiu a dor. Depois que Recto cuida dos ferimentos de Rudo, ele o aconselha a confessar seus sentimentos para Shiva logo, ou outra pessoa pode levá-la embora. E enquanto os dois estão trocando farpas sobre isso, um sujeito mascarado e sinistro ouve tudo da rua. No dia seguinte, Rudo finalmente encontra a coragem de contar seus sentimentos para Shiva e vai em direção à sua casa com o cachorrinho. Mas no caminho, ele se depara com uma cena. Isso não é tão incomum nos cortiços. Na beira dos cortiços, existe a fenda, onde jogam todo o lixo e criminosos perigosos. Hoje, outro criminoso está sendo jogado na fenda e Rudo só pode assistir à execução, se perguntando o que acontece com as pessoas lá dentro. Justamente quando Shiva chega, dizendo que é uma visão bem brutal, e Rudo entra em pânico porque ainda não estava pronto para encontrá-la. Shiva de repente começa a falar sobre as execuções e outras coisas, e então diz para Rudo que não quer que ele seja jogado no buraco. Ela diz que pode haver muita coisa que não deveria ser jogada fora como lixo, mas não é uma razão boa o suficiente para arriscar a vida dele. Rudo responde que Recto disse a mesma coisa, e Shiva diz que é porque Recto o ama demais. Rudo precisa de um segundo para processar que o Shiva disse que o Recto também o ama, e seu cérebro com 2 megabytes de RAM entende que o Shiva quer dizer que ele o ama. Ela fica constrangida ao perceber que suas palavras podem ser interpretadas dessa forma, mas Rudo já perdeu a cabeça. Ele cai no chão, agarrando o rosto e então entrega o brinquedo de cachorro para Shiva, dizendo que talvez ela não queira mais. Foi encontrado no lixo, mas ele achou que o filhotinho ficaria mais feliz com ela. Para sua total alegria, Shiva aceita o brinquedo, dizendo que o valorizará, e Rudo está mais feliz do que nunca. Ele pula e dança no caminho de volta para casa, pensando que precisa contar tudo para o Recto imediatamente. No caminho, ele esbarra em alguns guardas que nem se importam com ele, mas ele está curioso sobre o motivo de estarem na zona da pobreza. Aliás, o Rudo chega em casa e começa a contar para o Recto o que aconteceu logo quando ele abriu a porta, mas fica horrorizado ao ver o Recto no chão com um sujeito mascarado em cima dele. O sujeito mascarado se vira para dar uma olhada no Rudo antes de cravar o facão ainda mais no corpo do Recto. O Rudo perde a paciência ao ver isso e corre em direção ao sujeito mascarado. Mas ele recebe um soco tão forte que nem percebe quando é derrubado. Quando o Rudo finalmente acorda, o assassino mascarado já terminou o trabalho. Ele pega um livro do chão e sai, olhando brevemente para Rudo que tenta segui-lo, mas então ouve a voz de Recto. Recto ainda está vivo de alguma forma, e com seu último suspiro, ele diz para o Rudo fugir. O Rudo imediatamente vai ao seu lado, prometendo que vai conseguir ajuda, mas o Recto só diz para ele fugir e transformar essa merda de mundo em algo melhor. Com isso, o corpo do Recto cai mole e o Rudo não consegue processar o que está acontecendo. Justamente quando os soldados chegam lá e o zicam o Rudo, acreditando que ele é o assassino. Eles o prendem nu. Eles informam que ele está sendo preso por homicídio, e Rudo diz que não foi ele. Os guardas informam que nada que ele diga mais importa porque o pegaram em flagrante. Ele continua tentando dizer que o verdadeiro assassino acabou de sair da casa e que eles ainda podem prendê-lo, mas os guardas nem querem ouvir, então simplesmente o derrubam usando o método tradicional de golpeá-lo na cabeça. Em breve, Rudo é levado à fogueira para ser executado pelos seus crimes. Todo mundo dos cortiços está lá para testemunhar sua queda no buraco, e até alguns caras importantes da cidade principal estão presentes. O juiz diz a Rudo que matar é um dos maiores crimes que alguém pode cometer, e mesmo que ele tenha matado um sujeito do cortiço, a punição não será atenuada. Ele declara que Rudo será morto jogando no buraco. E as pessoas começam a gritar ao ouvir isso. Rudo ainda não consegue acreditar que isso está acontecendo com ele, e ele espera que apenas uma pessoa acredite que ele não é um assassino. Seus olhos varrem a multidão e param em Shiua. Rudo grita para ela, dizendo que ele não matou o Ricto. Ele pede que ela encontre o culpado, mas ela apenas diz que confiou nele, mas ele não era digno disso. Ela diz que ele era o filho de um assassino no final. E joga o brinquedo quando vira as costas. A traição dela dói mais Rudo, e ele explode com as pessoas que o chamam de lixo humano que merece ser jogado no buraco. Ele diz que eles são o lixo de verdade ali, porque são só bolas de carne sem cérebro ou vontade. Ele jura que vai mandar todo mundo para o inferno, quando de repente percebe que o assassino está no meio da multidão também.
No entanto, ele não tem a chance de contar a ninguém sobre isso, pois é jogado para fora da borda. Sente que está caindo para sempre, e em certo ponto perde a consciência. Felizmente, todo o lixo no fundo da fenda quebra seu pouso, e quando acorda, está completamente ileso. Ele se pergunta o que diabos está acontecendo e como ele ainda está vivo, quando o cheiro do lugar o atinge de repente. Até o sujeito que rouba lixo é obrigado a bloquear o fedor, e então ele percebe um mar imenso de lixo à sua frente, junto com coisas que ele não reconhece. Rudo se pergunta o que diabos é esse lugar, quando de repente uma sombra gigante o cobre. Ele se vira para ver o que está acontecendo e não acredita no que vê quando vê um monstro gigante feito de lixo mostrando suas presas para ele. A mente de Rudo trava por um instante, sem perceber o monstro, e ele se lembra de como sempre achava estranho que todos estivessem tão obcecados em mandar lixo e sujeira humana para o fundo do buraco. No entanto, ninguém nunca se importava com o que realmente acontecia com eles lá embaixo. Eles nem sequer pensavam no que mais poderia estar no fundo, e isso incomodava mais do que qualquer outra coisa. Mas ele rapidamente sai do transe e começa a correr por sua vida enquanto a criatura gigante se aproxima. As coisas pioram repentinamente quando a criatura rosnando alto e, como resultado, mais monstros saem da pilha de lixo. Eles começam a persegui-lo. Rudo corre o mais rápido que pode, mas é tudo em vão porque ele logo se vê preso. Ele se pergunta o que são essas criaturas. E se eles são realmente montanhas de lixo que conseguem se mover sozinhos? Os monstros se lançam sobre ele de repente, e ele de alguma forma desvia dos ataques. Ele tenta fugir, mas tropeça e cai direto sobre um crânio humano, fazendo perceber qual será o seu destino. Rudo xinga os caras que o jogaram naquele lugar infernal, e nesse exato momento, a pilha de lixo em que ele estava. Tudo desmorona. Rudo se vê rapidamente no fundo de um penhasco que o mantém a uma distância segura dos monstros, mas há outra coisa que o está matando. Ele percebe que o ar deste lugar é literalmente veneno, e se ele o respira por muito tempo, seus pulmões serão despedaçados. Ele cobre a boca e o nariz com as luvas, na esperança de encontrar um lugar para se esconder e se recuperar. Mas então ele de repente percebe que um espaço seguro talvez nem exista nesse inferno. Ele começa a perder a esperança e de repente vomita sangue, o que atrai novamente os monstros para ele. Rudo cai no chão, incapaz de se mover, e quase aceita seu destino quando de repente o corpo moribundo de Rictus surge em suas memórias, e um poder estranho surge repentinamente nas mãos de Rudo. Mas ele não percebe. No entanto, sente sua visão mudando e começa a ver luzes saindo das pilhas de lixo e da tubulação de ferro à sua frente. Rudo se arrasta em direção a ela, determinado a sobreviver porque tem uma razão para viver. Ele agarra a tubulação de ferro e se levanta, declarando que voltará à superfície e se vingará das pessoas que o trouxeram aqui. A raiva começa a subir dentro dele, e os monstros se aproximam usando essa chance. No entanto, quando um deles o ataca, Rudo simplesmente o afasta com o cano de ferro sem nem se importar em olhar. Como resultado desse ataque, um sujeito se afasta e atinge o guarda-chuva de outro morador daquele lugar, que fica surpreso com alguém que consegue lutar contra. Os monstros chegaram aqui. Enquanto isso, o Rudo enlouqueceu de vez durante a luta contra os monstros. Ele não se importa com o ar venenoso ou o sangue escorrendo pelo nariz enquanto pula sem parar, e nem mesmo ser esmagado contra as grandes rochas em alta velocidade parece machucá-lo muito. Um monstro esmaga a rocha onde ele estava preso, soterrando-o de uma vez, mas o Rudo consegue sair. E puxa um cabo junto com ele. Ele o balança com toda a força, causando grande dano ao monstro, mas de repente outro monstro emerge debaixo dele. Rudo consegue se afastar das suas garras, mas então os efeitos de ter respirado o ar venenoso finalmente o atingem. Ele começa a expelir sangue novamente, e os monstros aproveitam a chance para se aproximarem dele. Felizmente, o seu poder misterioso surge. Mais uma vez, dando a ele a força e a loucura para se manter em sua posição, mesmo com dois monstros atacando ao mesmo tempo. Rudo sai do impacto ileso e usa uma chapa de metal para cortar o crânio do primeiro monstro. Ele então ataca o segundo monstro, cortando-o ao meio e fazendo-o explodir. Ele faz uma pausa depois disso, mas então outro monstro gigante começa a caminhar em sua direção. Assim que Rudo vê aquilo, ele decide fugir e recuperar as forças, mas o monstro pisa no chão com toda a sua força, liberando uma onda de choque que o arremessa. No entanto, quando Rudo abre os olhos, ele fica chocado ao ver um cara usando uma máscara sinistra em cima dele. Ele se pergunta quem é esse cara e de onde ele veio, mas o homem de repente levanta e ele o empurra para frente.
O Rudo tossiu um pouco de sangue e estava prestes a brigar quando o cara de repente coloca uma máscara de gás no rosto, permitindo que ele respirasse novamente. O Rudo agora está realmente confuso e pergunta ao cara se ele é daqui. Ele quer saber sobre este lugar e os monstros aqui, mas o cara mascarado só pede para ele ficar quieto. Alguém com um QI de 1 dígito não consegue entender ordens, obviamente. E o Rudo continua insistindo nessa pergunta alto. O homem mascarado sussurra de novo para que ele se cale, mas o Rudo pede que ele fale mais claro. Ele pergunta se eles estão embaixo da terra e o homem mascarado finalmente explode nessa. Ele esquece seu próprio conselho e grita para o Rudo, dizendo que eles não estão embaixo da terra, mas acima da superfície, e é culpa das pessoas que moram em cima por transformarem esse lugar em um buraco infernal. Então ele conta para o Rudo que os monstros gigantes feitos de lixo são atraídos por som, e graças a ele não parar de falar, eles o notaram agora. O homem mascarado diz que as bestas de lixo não podem ser derrotadas com armas comuns, então a melhor opção deles era se afastar silenciosamente, mas eles não podem mais fazer isso. Um monstro se aproxima atrás deles nesse ponto, e o homem mascarado decide. Lidere-se com isso antes de qualquer outra coisa. Uma energia dourada surge repentinamente do seu braço e cobre seu guarda-chuva, transformando-o em uma arma. O monstro ataca-os, mas o homem mascarado simplesmente gira seu guarda-chuva em sua cara, usando como um liquidificador portátil para esmagar o monstro. As peças do monstro caem por toda parte, e eles repentinamente se transformam em pó. Rudo já estava surpreso com o estranho power-up, mas agora ele está ainda mais curioso sobre os monstros, não regenerando após ser atingido por esse ataque. Justamente então, uma horda enorme de monstros chega lá, mas o cara mascarado está confiante de que consegue lidar com todos. Ele se joga contra os monstros, desintegrando-os rapidamente com seu guarda-chuva de lâminas, e então salta, usando o guarda-chuva como paraquedas. Rudo se pergunta se isso é algum tipo de a tecnologia que os caras na sarjeta estão usando, ou se é algo exclusivo do sujeito mascarado. Enquanto isso, o sujeito mascarado avança em frente ao último monstro gigante, que de repente joga uma esfera de ácido nele. Ele bloqueia e espalha o ácido com seu guarda-chuva, e o ácido explode violentamente ao atingir os montes de lixo. O sujeito mascarado então usa a cabeça do monstro como base para pular ainda mais alto. E depois disso, ele joga ainda mais energia no seu guarda-chuva, aumentando seu tamanho e poder destrutivo. Ele então mergulha em direção à cabeça do monstro, cortando e o chão também. Depois de terminar, o homem mascarado volta para Rudo, que pergunta a ele quem diabos ele é. O homem tira a máscara e se apresenta como Jim, um simples faxineiro, mas no momento seguinte, o ar podre faz com que ele se arrependa da decisão. Jim amaldiçoa o Rudo por fazê-lo tirar a máscara, e então, de repente, o Rudo desaba. Enquanto está inconsciente, ele sonha com um incidente da infância. Ele havia voltado para casa depois de ter sido importunado e jogado no esgoto pelos outros garotos, porque havia dito que as coisas são vivas, e eles não acreditaram nele. O Recto perguntou se ele revidou contra os garotos, e o Rudo respondeu que não. Ele perguntou a Recto se ele estava falando a verdade quando disse que, quando um objeto é tratado com cuidado, uma alma eventualmente o habitaria. Enquanto o Recto limpava, ele disse que a história era apenas uma velha lenda para fazer as pessoas valorizarem o que tinham, mas, pessoalmente, ele gostava de acreditar que tudo tinha uma alma. Rudo ficou cada vez mais curioso ao ouvir isso e perguntou-se as coisas ao redor. A casa deles também tinha uma alma, incluindo seus luvas. Recto apenas respondeu que, se ele os tratar bem, elas teriam uma alma um dia. Rudo de repente acorda do sonho com aquilo, e se encontra amarrado e sendo arrastado por Jim. Rudo xinga, pedindo para que o deixasse livre, mas Jim diz que só está o levando para um lugar seguro. Rudo não se importa mais com isso porque quer voltar para tentar se vingar, mas aquelas palavras fazem Jim parar de tudo. Ele diz para Rudo que é impossível voltar para o lugar que chamam de esfera, que é basicamente no céu e que está sempre se movendo. Ele então continua arrastando Rudo, dizendo que voltar não é possível agora e que ele deveria apenas se acalmar e aceitar sua nova situação. Rudo, no entanto, se recusa a desistir, afirmando que vai conseguir contato com aquela esfera a qualquer custo. Ele acredita que o Jim sabe o caminho para lá, mas está escondendo isso dele, e ele o xinga para contar tudo o que sabe, ou ele vai continuar gritando até mais monstros aparecerem. O Jim está furioso com isso e diz para o Rudo que ele vai lhe dizer exatamente que tipo de lugar é aquele. Ele começa a arrastá-lo ainda mais descuidadamente e finalmente o leva a despejando em um cânion que é 100 vezes mais limpo que o ambiente. Jim o deixa ali,
dizendo para se divertir enquanto ele rapidamente se vai. Rudo o amaldiçoa para pelo menos libertá-lo, mas Jim simplesmente se vai sem dizer nada. De repente, um grupo de homens usando máscaras de gás sai dos caminhões e começa a se dirigir a Rudo. Ele se pergunta se são os habitantes desse coloque, e as pessoas também são incrivelmente curiosas com ele. Pelo jeito que ele está vestido, elas se perguntam se ele é do círculo, e se aproximam de forma sinistra com suas perguntas. Rudo nervosamente conta que caiu do círculo, e os homens de repente jogam suas máscaras fora. Eles parecem realmente animados em ver um habitante do círculo vivo com eles, porque sempre achavam seus corpos mortos no passado. Eles ficam excessivamente curiosos e começam a examinar o rosto de Rudo, e ele imediatamente se afasta deles. Os homens lhe dizem que não querem fazer mal e começam a desamá-lo, o que faz com que ele pense que eles são muito mais legais do que Jim. No entanto, tudo se revela uma armadilha, e logo Rudo se encontra amarrado com força dentro de um caminhão. Ele se pergunta o que diabos está acontecendo, mas os homens do lado de fora conversam sobre como é sorte deles terem uma esfera de vida real, porque ele certamente vai conseguir uma grana enorme. Eles falam sobre como as pessoas pagam uma grana absurda pelas partes do corpo e roupas dos Seferites mortos, e encontrar um raro vai enlouquecer a gente. O líder dos caras então conta para o Rudo que a razão pela qual as pessoas estão dispostas a pagar uma grana tão grande pelos Seferites é porque elas os odeiam. Ele amaldiçoou as pessoas que moram na esfera e jogaram todo o lixo no planeta até. A situação ficou feia, envenenando o ar e criando monstros. As pessoas morreram pelos monstros ou perderam suas casas por causa do ar e da terra tóxicos, e guardaram rancor profundo contra os Seferites, e se encontrarem um vivo, vão para a loucura com ele. O líder então decide dar algo para Rudo comer para recebê-lo na superfície, e essa comida é carne podre e outras coisas estragadas. Ele continua o provocando durante todo o tempo. Diz que esferitas como ele nem tocam lixo, então ele não pode digerir comida assim. No entanto, enquanto ele tenta empurrar um pedaço de carne na garganta de Rudo, o cara faz o maior erro da vida. Rudo de repente morde os dedos, arrancando a carne deles e mastigando junto com o lixo podre que ele comeu antes. Então ele começa a comer o lixo podre, dizendo que não é lixo porque ainda está perfeitamente comestível. O cara entrou em pânico e fez xixi porque nunca tinha visto uma criatura dessas, mas é só o começo. O Rudo tá furioso com todo mundo que tá marcando coisas como lixo e sem valor para ser usada, e ele não vai mais ficar calado. Seu poder se manifesta de novo e ele se liberta das correntes. Ele sai e libera sua energia no chão, movendo os objetos ao seu redor. Injin observa tudo de longe, e está realmente satisfeito em ver que Rudo se revelou um dador, uma pessoa que pode dar vida a objetos e extrair seu poder, assim como ele. Enquanto isso, no chão, Rudo pensa nas palavras de Rigto de que tratar os objetos com cuidados faz viver, e eles também tratam seus humanos com cuidado. Ele joga fora a máscara e agarra a corrente usada para prendê-lo, infundindo-a com vida e transformando-o em arma. O homem se lançou contra ele, mas Rudo simplesmente caiu no chão com a corrente, forçando-os a recuar. Seu líder ordena que vissem a corrente, pois um giver é inútil sem seu objeto, e seus homens conseguem desarmá-lo rapidamente. No entanto, para o completo choque e alegria do Injin, Rudo pega um pneu e o transforma em uma arma também, que é rara demais. Ele elimina o cara rapidamente e depois vai para o líder, que o xinga sem parar, mas assim que Rudo está prestes a golpeá-lo, Injin aparece e o impede. Rudo sai da fúria de repente e seu poder diminui. O pneu que ele estava usando vira pó e Rudo começa a sangrar pelo nariz enquanto tenta entender exatamente o que ele fez agora. O Injin diz que usar seu poder de forma tão descuidada vai cansar o corpo dele. Ele então se desculpa por testar o Rudo assim, mas queria ter certeza dos seus poderes. Ele promete contar tudo sobre este mundo e seus poderes, mas em troca quer que o Rudo junte-se aos limpadores porque eles precisam de gente como ele para lutar contra os monstros. No entanto, isso é meio demais para Rudo processar, e ele diz que não quer se juntar a eles. O Injin não sabe o que significa não, e leva o Rudo para um consultório médico para ser tratado, enquanto fala com um amigo que encontrou e recrutou para a equipe de limpeza. O Rudo fica chocado ao ouvir isso, pois nunca concordou em se juntar a ele. Ele diz que precisa voltar para a esfera imediatamente, mas o médico sinistro com os olhos maiores que os buracos de uma mesa de sinuca o manda parar de falar. Ele grita com o Rudo por ter saído para a zona de exclusão, porque o ar ali é literalmente veneno. Chama-o de sanduíche idiota por ter sido sequestrado, e diz para agradecer ao Injin que o salvou de 2 péssimas situações em um dia.
O Rudo jura pro Injin na sua cabeça, e depois o médico, que se revela uma senhora velha e se ofende quando o Rudo chama de velho. Assim que ela terminar o tratamento, expulsa o Rudo e o Injin. Do lado de fora, o Rudo agradece ao Injin por pagar o tratamento e diz que só precisa de informações sobre como voltar. Ele diz que não tem tempo para ser um limpador ou o que quer que ele chame a si mesmo, mas o Injin responde que esperava que ter sido sequestrado ensinasse como os Seferites são tratados por aqui. Ele conta para o Rudo que, se alguém descobrir que ele é da esfera, ele vai se arrepender de ter nascido, e ainda que não encontra nenhuma informação grátis por aqui. Injin então o leva a uma cidade distópica desolada, mas é bem melhor que o mundo sujo lá fora. Ele até dá um hambúrguer para o Rudo, e ele devora sem parar porque vomitou toda a carne podre que comeu há um tempo atrás. Ele costumava pensar que o fundo da toca seria preenchido apenas com lixo, mas existem cidades aqui com pessoas vivendo nelas. Ele percebe uma garota entrando na loja e começa a observá-la, mas então Injin decide dar-lhe uma lição sobre a superfície. Ele diz que nem só de lixo se faz, pois as emoções também se acumulam na forma de uma energia chamada anima. As bestas do lixo são uma das formas pelas quais a anima se manifesta, e embora elas fique com os lixões, eles às vezes se metem em muita encrenca. Às vezes, atacam cidades também. Ele diz que armas normais não machucam as bestas de lixo porque seus núcleos são feitos de anima, mas os luvas do Rudo podem. O Rudo fica surpreso em ouvir isso, e o Injin diz que quando um objeto é tratado com cuidado por muito tempo, a anima se acumula dentro dele, e eles chamam esses objetos de instrumentos vitais. Instrumentos vitais podem destruir os núcleos de bestas imundas, mas nem todo mundo consegue extrair o poder que elas contêm. Injin diz que pessoas como elas, que conseguem extrair essa energia, são chamadas de Givers, e sua organização. A Cleaners está cheia de Givers que exterminam as bestas imundas. Rudo pergunta a Injin se ele promete ensiná-lo como voltar para a esfera se ele se juntar a Cleaners, e ele responde que não tem a menor ideia. Rudo ataca sem dó ele por ter o enganado, e Injin lembra que nunca disse que sabia como mandá-lo de volta. No entanto, ele alega que seu chefe é realmente esperto, e talvez consiga ajudar Rudo em sua busca para voltar para casa. Rudo tá furioso porque agora ele precisa conhecer o chefe do Injin antes de tomar uma decisão, mas então Injin pergunta sobre as luvas. Rudo conta que seu pai lhes deu, e são a única coisa para lembrá-lo. Injin agora entende porque ele se importa tanto com as luvas desgastadas, e diz para Rudo tratá-las com cuidado porque elas têm uma alma forte. Rudo fica emocionado porque todo mundo sempre o zoava por causa das suas luvas, mas então Injin recebe uma mensagem e decide encontrar um amigo de trabalho. Rudo se levanta de repente e agradece por tudo, e em troca, Injin joga uma bolsa. Ele estava gritando com ele sobre o dinheiro, dizendo para ele ter cuidado com como gastava. O Rudo não acreditava que ele estava dando dinheiro a ele em cima de tudo que já tinha feito por ele, mas o Injin diz que não é nada demais porque ele conseguiu dinheiro vendendo suas roupas. É assim que ele conseguiu levá-lo para ser tratado e alimentado, então ele não precisa nem agradecer por isso. O Rudo explode ao ouvir isso, mas o Injin diz que ele não poderia simplesmente. A cidade vestida com roupas do universo, aliás. Ele diz que vai encontrar seu treinador agora, e pede para ele esperar aqui com calma. O Rudo está realmente furioso com ele, mas então ele percebe um gato pegando seu dinheiro e fugindo. Ele dá uma voltinha imediatamente, mas não consegue alcançar o gato. Felizmente, ele avista um graveto em formato de lua crescente na rua, e imediatamente o pega, usando para parar o gato. Assim que ele consegue domar o gato, o dono do cachorro aparece e fica furioso com o Rudo por tentar roubar seu cajado precioso. O Rudo pergunta o que é tão valioso nesse pedaço de madeira idiota, e o cara fica ainda mais irritado com isso. Ele rapidamente pega seu cajado de volta e então empurra o Rudo para longe, dizendo que ele vai pagar pelos seus crimes. Antes disso, o cara começa a ficar louco com o cajado, e o Rudo fica completamente confuso com aquilo. No momento, ele vê o símbolo da limpeza que estava no guarda-chuva do Jin, e percebe que o cara na frente dele também é um limpador. O cara ativa o poder do seu cajado, transformando-o em uma arma e atacando o Rudo com ele. No entanto, ele erra propositalmente porque o Jin já tinha avisado sobre o Rudo. Então, ele se apresenta como Zanka, o cara que ficará responsável pelo seu treinamento por pedido do Jin. Ele diz que nunca pensou que teria que dar aula para um garoto que não deveria roubar dos outros, e Rudo fala que ele só estava pegando o cabo para recuperar o dinheiro. Zanka diz que seu pai não o criou direito, e Rudo fica furioso porque não consegue tolerar ninguém insultando o Recto. No entanto, ao pensar no Recto, ele se lembra que uma vez lhe disse que, se ele quisesse alguém
Para ouvi-lo, ele deveria dar o primeiro passo para se afastar de uma briga e tentar entender como a outra pessoa está se sentindo. Depois dessas palavras, Rudo acha que Zanca tem o direito de estar irritado porque tirou sua grana dele de repente. Ele sente que ficaria furioso se alguém levasse suas luvas até por engano e percebe que a culpa foi dele. Ele se desculpa com Zanca por isso, e o cara se acalma tão rápido quanto ele. Ele diz para o Rudo que tá tudo certo agora e que ele deveria ter reagido com mais calma também. O Rudo tá completamente perdido com essa mudança repentina na personalidade dele, e também porque é a primeira vez que ele consegue desarmar uma situação tensa só conversando. Ele continua pensando que o Recto estava certo sobre muitas coisas mais do que ele imaginava, e aí o Zanca o ajuda a se recompor. Ele pergunta sobre seu instrumento principal e o que ele pode fazer com ele. O Rudo diz que seus instrumentos principais provavelmente são seus luvas, mas ele ainda não sabe do seu poder. O Zanca examina suas luvas e comenta que são bem legais, mas o Rudo ainda está se maravilhando com o quão diferente ele parece agora. Ele de repente percebe que deve ser porque ele está sorrindo agora, e o Recto sempre lhe disse para sorrir se quisesse fazer amigos. Infelizmente, Rudo nunca sorriu antes e precisaria de um personal trainer para ensiná-lo a usar os músculos do rosto direito. Para piorar, ele não sabe disso e faz o possível para copiar um sorriso humano, mas acaba com a expressão mais horripilante que Zanca já viu em um rosto humano. Ele o derruba em Rudo novamente, perguntando que tipo de cara ele está fazendo. Ele pergunta se ele está o zoando com essa cara, e o Rudo pergunta por que ele está chateado dessa vez porque aquele era o melhor sorriso que ele podia dar. O Zanca diz que até um cego conseguiria perceber que não era um sorriso, então o Rudo decide fechar os olhos e a boca para parecer mais natural. Ele parece menos estranho dessa vez, mas isso não é suficiente para impedir que o Zanca fique furioso. Ele acha que o Rudo tá se achando demais porque no dia o chamaram de gênio, e agora ele tá zoando com ele. Ele diz que nunca vai conseguir alcançar seus objetivos se continuar se metendo assim, mas aquilo foi uma linha que ele não devia cruzar. O Rudo pensa em seu objetivo de voltar à esfera e mudá-la conforme os últimos desejos do Recto, e ele conta para o Zanca que ele é super sério com isso. Rudo avisa para parar de o insultar, e Zanca retira a arma novamente, dizendo que não vão se dar bem. Rudo concorda e tira um cano de metal de uma lixeira por perto, despertando seu poder. Zanca fica chocado ao vê-lo usar um objeto aleatório como seu instrumento vital, e percebe por que Jin o chamou de gênio. No entanto, ele ainda está confiante de que, se Rudo tiver apenas talento natural, ele não conseguirá. Para humilhar um cara medíocre como ele que se esforçou para chegar até aqui. O Rudo nem percebe que o insulto era uma distração até a porrada do Zanca cair bem na frente dele, passando por ele por poucos centímetros. Ele é obrigado a desviar e fugir enquanto Zanca vai para cima dele e o derruba rapidamente no chão. O Zanca fica satisfeito com a vitória, mas então percebe algo no rosto dele. Ele limpa aquilo e então cheira por curiosidade, só para descobrir que é cocô. Ele entra em pânico ao perceber que a barra de metal que o Rudo pegou era parte de um tratorzinho de vaso sanitário. Ele tenta explicar o que é um tratorzinho, mas o Rudo não está nem aí e começa a balançar o tratorzinho ainda cheio de resto de alguém. O Zanca entra em pânico e faz de tudo para desviar do cocô voando por toda parte, e eventualmente, ele foge do Rudo. O Rudo não entende porque ele está tão assustado agora, mas isso acaba funcionando a seu favor, então ele vai atrás dele, aterrorizando o Zanca com o desentupidor. Depois de um tempo de correr por diferentes vielas, como em desenhos do Tom e Jerry, o Zanca escapa para a rua principal com o Rudo logo atrás. De repente, um gato tropeça no Zanca e ele perde o equilíbrio, dando ao Rudo a chance de fechar a distância. Ele pula alto, balançando o pistão com toda a força contra o Zanca petrificado. É atingido por uma chuva de cocô que o derruba de uma vez, e depois de um tempo, Injin chega lá para ver como ele está. Ele pergunta para o Rudo se ele já tinha conhecido a nova professora, e ele só aponta para o Zanca, que está deitado em cima de uma pilha de lixo e se contorcendo loucamente. O Rudo então o ajuda a se limpar e o leva para passear, mas ele não consegue parar de rir sobre como o Zanca se enrolou de tão idiota. O Rudo também está traumatizado ao descobrir a verdade sobre a arma que ele estava usando nas ruas, e então Injin fala que o Zanca é um garoto mimado e ele nunca esperava que alguém o tratasse assim. O Rudo só consegue encarar o Zanca envergonhado quando percebe um par de botas no banco de trás do carro. O Injin então diz que o primeiro deles não foi o melhor, mas o Zanca está indo. Seria seu professor a partir de agora. Ele o elogia, dizendo que é o treinador mais habilidoso quando o assunto é lidar com instrumentos vitais. Aparentemente, Zanca valoriza muito as palavras de Injin, e ele começa a rir ao ouvir isso. Nesse momento, Injin chama a mulher chamada Ryu, que estava no banco de trás do carro, perguntando quando ela chegou ali.
Ela acorda de um cochilo de beleza e responde que estava curiosa sobre o novo cara. Tudo só podia encarar, porque ela é bem bonita, e então Ryu de repente começa a brincar com o cabelo, porque ele é bem diferente, fazendo-se perguntar se ele acabou de chegar ao céu. Enquanto ele está perdido em seus pensamentos, Injin dirige o carro para fora da cidade, levando-os à sede da lavanderia localizada no meio da mata. Algumas cidades destruídas e um túnel fortificado atravessando uma enorme parede rochosa. Ao saírem do outro lado, todos desceram do carro. Rudo ainda estava em choque com Ryu brincando com o cabelo, e enquanto começava a andar em direção ao prédio, alguns mosquitos começaram a circulá-lo. Dentro do prédio, uma recepcionista mumi bronzeada estava calmamente lendo uma revista Playboy e apresenta como Semil e Rudo. Ele diz que Semil olha para todo mundo que se junta a eles, mas no momento em que está prestes a revelar sua habilidade, ela o ataca com um garfo, matando as moscas de uma vez. Rudo fica boquiaberto com isso, e então Semil recebe, dizendo que o motor lhe contou tudo sobre ele, mas ela precisa avaliá-lo pessoalmente para verificar seu potencial. Enquanto ela começa a focar nos óculos, Andy explica que eles são seus instrumentos vitais que potencializam sua visão, e se ela se concentrar, pode ver do que um homem é feito. Isso é novidade para Rudo, mas ele não tem muito tempo para pensar nisso enquanto Semil desperta o poder dos óculos e olha para seu potencial. Ela fica chocada com o que vê e rapidamente desativa a habilidade. Quando Andy pergunta o que ela viu, ela diz que o Rudo já é bem atlético, então ele não precisa de treinamento naquela área, e ele também tem um bom relacionamento com seu instrumento principal, embora precise de algum treinamento para usá-lo direito. O Andy sente que tem mais, e o Semil diz que o Rudo tem cocô no pescoço. Ele começa a rir ao ouvir isso, e então decide levar o Rudo para conhecer o chefe, mas ele olha para Semil enquanto se desloca porque sabe que ela está escondendo alguma coisa. No caminho, o motor diz a Rudo que há cerca de 100 limpadores no total, incluindo combatentes, guardas e suportes, mas eles estão sempre espalhados por causa das missões, então a maioria não está na sede. Ele diz a Rudo que deveria encontrar alguns deles e não levará muito tempo, mas assim que ele abre. Ele se aproximou da sala de estar, onde encontrou um monte de faxineiros e fechou a porta na hora, porque sempre poderiam fazer as apresentações depois. Logo chegaram à sala do chefe, mas antes de entrar, o Andy avisou Rudo para não começar a conversa perguntando como voltar para a esfera. Ele disse que precisava oferecer algo em troca dessa informação, e que deveria começar prometendo trabalhar como faxineiro. Ele também diz para ele não perguntar sobre o instrumento vital do chefe, porque ninguém sabe o que é ou qual o seu poder. Rudo agora está curioso sobre o chefe, mas encontra o quarto vazio. Justamente quando Semil chega lá e diz que o chefe está fora em uma missão e não voltará por alguns dias. Rudo fica confuso com isso, mas o motor sabe que é normal, e ele diz que ele precisa esperar alguns dias para encontrar o chefe. Rudo está furioso com isso e pergunta o que ele deve fazer enquanto isso, quando Ryu aparece de repente e o convida para assistir o trabalho dela. Ela diz que ele não pode virar faxineiro até ser aprovado pelo chefe, então a melhor coisa que ele pode fazer é acompanhá-la como aprendiz, e isso também funciona para ela porque ela quer saber mais sobre ele. O cérebro do Rudo trava porque ele nunca teve esse tipo de atenção de mulher antes. A vida antes, então ele a segue em silêncio. Eles vão para a sala de estratégia onde Semil explica que uma pequena cidade situada perto de uma zona poluída pediu ajuda porque pequenos monstros de lixo foram encontrados por perto. Rudo é curioso sobre as zonas poluídas e Semil aprende que o motor nem sequer explicou o básico para ele adequadamente. Ela diz a Rudo que o terreno é dividido em zonas seguras que suportam a vida humana e zonas imundas e poluídas cheias de lixo, onde vivem bestas de sujeira. A área onde Rudo aterrissou era uma terra de ninguém, uma zona excepcionalmente perigosa e poluída, e a maioria das pessoas morreria no momento em que pisasse lá. Ela então dá a Rudo uma máscara, dizendo para ele usá-la o tempo todo quando for às zonas poluídas, porque sem a máscara, ele poderia morrer em menos de 15 minutos devido aos gases tóxicos. Mais tarde, Rudo se junta a Ryu e sua equipe na missão, e ela diz para ele ficar sempre perto dela para que ele aprenda o máximo. Ele ainda se sente desconfortável com isso, mas então começa a se perguntar quanto tempo ficou na zona proibida e quanta veneno ele inalou. Sua atenção então se volta para o lixão à frente deles, e ele se pergunta se as pessoas na esfera sabem que existem humanos vivendo no fundo do buraco. No entanto, nada disso importa, porque a coisa mais importante para Rudo é o próprio monte de lixo. Para ele, não é apenas um monte de lixo, mas um verdadeiro tesouro onde ele pode encontrar coisas úteis e consertá-las sem que ninguém o repreenda por isso. Então, ele alcança Ryu e pergunta quem são os outros caras que estão com ela. Ela responde que são apoiadores, e embora não tenham poderes especiais como os combatentes, eles são muito úteis nas missões.
Um dos apoiadores oferece a Rudo a mão para um aperto, e enquanto ele a pega nervosamente, o apoiador esmaga com toda a força. Ryu ri da expressão de dor de Rudo, dizendo que esse cara tem uma força de preensão incrível e que pode perfurar a carapaça de um monstro de lixo com as próprias mãos. Rudo não acha que consegue mais lidar com essa louca. Quando um dos apoiadores dá o alerta, todos que os monstros de lixo estão chegando. Rudo decidiu observar de perto para aprender o máximo que podia. Logo, um bando de criaturas fedorentas, parecidas com cabras, saiu da floresta de lixo sinistra, e Rudo Pânics perguntou a Ryu como eles iriam lidar com tantos inimigos. Ela disse para ele relaxar, pois eram apenas bestas fracas e lentas que sequer conseguiam ultrapassar o portão de madeira. Suas palavras se mostraram verdadeiras quando as bestas fedorentas atacaram o portão e falharam em causar qualquer dano. Mas então, de repente, a segunda onda chega lá, e ela tem bichos de lixo maiores e mais agressivos. Eles começam a empurrar o cercado e a quebrá-lo, e Rudo Pânics perguntando para Ryu o que eles deveriam fazer agora? Ela volta a dizer para Rudo que esses bichos são só um pouco mais fortes que os anteriores, e ainda estão perfeitamente bons para treinar um novato. Ela diz que eles deveriam só terminar de limpar rapidamente e depois voltar à base para jogar. Uma festa para dar as boas-vindas a Rudo à superfície. Ele não consegue acreditar que ela possa ser tão relaxada quando está constantemente arriscando a vida lutando contra os monstros. E Ryu diz a ele que, se ele quer sobreviver no chão, precisa ter uma atitude positiva em relação ao mundo. Rudo de repente percebe que Jin também é o mesmo, e ele sente que isso é o que ele tem faltado. Ele decide ficar tranquilo com tudo, e de repente, uma criatura gigante de lixo invade as barricadas, até a própria Ryu Pânics vê. Rudo se vira para ela pedindo confirmação de que tudo ainda está ok, mas ela diz que essa criatura gigante é incrível porque ela nunca viu nada tão estiloso. Ela diz que não é o melhor material para ensinar novatos, mas ela vai se divertir lutando contra ela. Ele puxa suas tesouras, que são suas ferramentas essenciais, e Rudo só pode observá-la atônita. Ryu então ativa as tesouras e as lança para o céu, onde ficam enormes e ainda mais afiadas. Elas pega com a perna e então corre em direção à horda de monstros, derrubando vários deles com um chute das tesouras. Rudo nem consegue entender o que está acontecendo, e o cara de apoio diz que as tesouras de Ryu são. O instrumento se chama Reaper, e diferente das pessoas comuns, ela o usa com os pés. Rudo percebe que todo mundo usa seus instrumentos vitais à sua maneira, quando o cara do aperto de mão o aconselha a ter mais cuidado com o ambiente. Rudo percebe isso tarde demais, quando uma criatura lixo de nível 2 está prestes a atacar, mas, felizmente, o apoiador a impede com as próprias mãos antes de esmagar a cabeça e jogá-la para Ryu, que simplesmente a corta com suas tesouras. Ela manda para os apoiadores que enviem mais lixo animal em sua direção, e eles obedecem, devorando aquelas criaturas pesadas como se não pesassem nada. Até que Rudo processe tudo isso e descubra que é assim que os limpadores lutam. Ryu já limpou todos os novatos, e agora só resta o monstro-chefe. Os apoiadores decidem desabilitar qualquer lixo animal que possa atrapalhar a luta dela. E espalha, mas então Rudo percebe que uma das criaturas incapacitadas está acordada, e ela derruba um apoiador. Então, ele pula sobre ele, e o homem não consegue se desviar a tempo. Felizmente, Rudo chega para salvá-lo, e diz que provará seu valor ali para conseguir a informação que quer rapidamente. Ele vira o cano de ferro em suas mãos em uma arma, e ele se transforma em uma barricada com espinhos. Todo mundo está confuso com isso, mas então ele percebe que esqueceu como usar seu poder porque sempre utilizou instintivamente por toda essa época. Ele não entende como lidar com a situação e a criatura lixo começa a pressioná-lo. Felizmente, Ryu chega lá no momento certo e elimina a criatura lixo rapidamente, dizendo a Rudo que ele fez uma boa coisa ao seguir seu instinto para salvar outras pessoas. O outro apoiador chega lá também e a agradece antes de perguntar se ela derrotou o grandão. Ryu diz que cortou em duas metades, mas de alguma forma ainda está de pé. Ela não entende como poderia sobreviver ao ataque dela, quando tem certeza de que atingiu seu núcleo, mas decide picá-lo em pedaços menores para que fique inútil. Os apoiadores decidem registrar informações sobre um novo tipo de monstro lixo que é imune a instrumentos cruciais, e eles partem para avisar as cidades vizinhas sobre isso. Por outro lado, Ryu corre em direção à besta gigante e Rudo fica pendurado no meio porque ninguém está dizendo o que fazer. Enquanto isso, Ryu ataca a besta de lixo e a derruba no rosto, pulando em seguida para a cabeça e cortando todas as tubulações que saíam daí. Depois de deixar a besta careca, ela percebe algo brilhando sob seus pés e percebe que deve ser o cerne que a criatura está tentando esconder.
No entanto, antes que ela pudesse atacar, a besta de lixo começa a se mover violentamente o suficiente para afastar. Ryu então reconecta os canos de volta para a cabeça e começa a bater a mandíbula na terra com grande intensidade. Ryu ainda se agarra a ela de alguma forma, mas a besta repentinamente direciona seu ataque para Rudo e os apoiadores. Tudo congela quando ele vê as tubulações de metal se aproximando, mas, por sorte, não recebe o golpe direto. O chão sob ele é destruído pelos ataques, e ao cair, ele começa a se perguntar o que diabos ele está fazendo. Ele pensa que não vai conseguir se vingar do Recto e dos caras da esfera nesse ritmo, e a escuridão começa a tomar conta. No entanto, o cara que dá suporte aparece para salvá-lo da queda no buraco, e também de caindo no desespero. Ele carrega o Rudo no ombro, dizendo que se ele tem um objetivo, não deve ficar paralisado e, em vez disso, deve correr em direção a ele enquanto puder. Ele diz para aprender com os torcedores que não têm poder algum, mas ainda assim continuam fazendo o trabalho deles. Justamente nesse momento, o Rudo percebe a Ryu desmembrando o monstro novamente. Pelo seu grito, ela percebe que encontrou o ponto fraco. Ela segura uma tesoura de papel nas mãos, dizendo que era isso que alimentava a fera do lixo, e o cara de apoio não acredita porque percebe que a tesoura é, na verdade, um instrumento vital, e não faz o menor sentido para uma fera do lixo ter uma.